Olá amigos do canal Legado da Fiel, tudo bem? Aqui é o Rui novamente. Hoje eu falarei sobre Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Oliveira, o Dr. Sócrates, o magrão da Fiel. Mas antes de falar desse episódio, eu gostaria muito, se você não tiver inscrito no nosso canal, que você se inscreva e clique aí em inscrever-se, ative o sininho, deixe o seu like, que é muito importante o seu like para o nosso trabalho, tá bom? Sócrates, nascido no dia 19 de fevereiro de 1954, veio com seus pais de pequeno para a cidade de Ribeirão Preto. Infelizmente faleceu no dia 4 de dezembro de 2011, e ele tinha uma frase muito interessante, pessoal. Ele tinha uma frase que ele dizia assim, isso até aqui no busto dele, aqui no Parque São Jorge, escrito ali, que ele gostaria muito de morrer numa tarde de domingo em que o Corinthians fosse campeão. Premonição, destino, clarividência, não sei. Nesse mesmo dia, ele falece de manhã no Hospital Albert Einstein, e nesse mesmo dia à tarde o Corinthians ganha o seu pentacampeonato brasileiro com empate de 0-0 contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Um dia triste, um dia feliz, um dia antagônico, um dia completamente diferente dentro da nossa história, que eu gostaria muito de retratar para vocês. Só que na realidade me chamou a atenção, pessoal, em 1974, quando fez uma grande partida, grande campeonato paulista profissional, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, juntamente com o Geraldão, com o Zé Mário, aquele ponta-direita falecido de leucemia com 20 e poucos anos, um grande jogador, com certeza iria para a seleção brasileira, com o Lorico, com o João Carlos Motoca, com o Manuel, com a Aguilera, realmente um time fantástico do Botafogo, que deu muito trabalho aquele ano e nos anos seguintes também. Eu até estranhei, porque o Geraldão veio para o Corinthians em 75, que era o grande artilheiro, tinha sido artilheiro do Campeonato Paulista de 74, e o Sócrates permaneceu por lá. Achei estranho o Sócrates não ter saído de lá. Tanto é que ele fica de 74 a 78. Muitos dizem porque ele estava terminando o curso de medicina e ele não queria sair de lá. É possível que depois ele torna-se médico também, fisioterapeuta, e vai exercer sua profissão depois que encerra sua carreira como jogador de futebol. Mas ele foi tão importante que ele jogou 297 jogos pelo Corinthians, fez 172 gols, ganhou os campeonatos paulistas de 79, 82 e 83. 82 e 83 foi interessante, que foi o ano que começou a funcionar a democracia corintiana, que ela começa em 81 com seus mentores Sócrates, Casagrande, Zenon, Vladimir, fora do campo, Washington Oliveto, Juca Kfouri e também Adilson Monteiro Alves. E naquela época o São Paulo era bicampeão paulista, 80 e 81, com uma base muito forte, com Valdir Pérez, Getúlio, com Dario Pereira, com Oscar, com Marinho Chagas, com Renato Permucho, que veio do Guarani, que jogou junto com o Zenon, com Zé Sérgio, com Paulo César Capeta, Serginho Chulapa. Era um time muito forte, já era o bicampeão paulista, estava tentando o tricampeonato que eles nunca conseguiram, eles não têm esse título até hoje, estou falando de 2024, o São Paulo nunca foi tricampeão paulista, e pegaria pela frente o Corinthians novo, o Corinthians da democracia corintiana, o Corinthians que fez o Sócrates fazer uma transformação tanto dentro do campo como fora do campo, como o seu comportamento democrático, com as suas ideias, com a sua inteligência, com seus debates de alto nível, realmente levaram uma mudança muito, mas muito transformadora dentro do Parque São Jorge. De certa forma também isso causou certa ciumeira, porque nem todos os jogadores eram favoráveis a essa democracia, mas a grande maioria e quem decidia era a maioria. Inclusive os funcionários, que eram de baixo escalão ali no caso, que cuidavam do vestiário, que cuidavam do fardamento, o pessoal da enfermaria, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, todos tinham uma participação no voto, era um voto individual. Então o que prevalecia, o que ganhava 50% mais 1, era o que era determinado dentro dessa votação. Então o Sócrates, eu acho que ele se inspirou um pouco, gente. Eu vou lembrar uma coisa para vocês, talvez poucas pessoas conheçam, o Afonsinho. Afonsinho foi o primeiro jogador, também foi médico, tá? Nascido em Marília, que foi o primeiro jogador que começou a ter suas ideias, seus pensamentos ideológicos, tá? Na transformação da sociedade. Foi o primeiro cara que lutou pela lei do passe aqui no Brasil. Realmente um jogador contestador, que jogou no Flamengo, jogou no Vasco, Botafogo, Fluminense, jogou no Santos Futebol Clube também, aqui uma época, no período da década de 70, junto com o Pelé. E realmente são jogadores que tinham uma inteligência, tanto ele quanto o Sócrates, impressionante. E parece que o Sócrates sempre se inspirou nisso.
teve uma participação política muito grande dentro do clube, na política brasileira também, quando ele participa diretamente da emenda do Dante de Oliveira, direta já, em que ele dizia que se a emenda passasse no Congresso Nacional, que ele ficaria no Brasil, que ele não sairia, e ele realmente vai embora. Ele fica 7 anos no Corinthians, ele jogou 297 partidas, 172 gols, ganhou esses 3 campeonatos que eu falei para vocês, mas deixou um legado muito importante. Ele fez com que a torcida do Corinthians pensasse, com que ela raciocinasse. Foi um negócio meio, uma combinação, um casamento que era pouco visto no futebol, porque o Corinthians, desde que eu me conheço por gente, sempre foi um time de muita guerreira, de muita raça, de muita luta. Essa é a nossa história, essa é a nossa tradição. E o Sócrates fez com que a torcida pensasse um pouco, fez com que o time parasse de correr tanto, que o time jogasse um pouco mais no seu pensamento, no seu raciocínio. E talvez tenha sido o time mais técnico que eu vi jogar, de 82 até o meio de 84, foi esse time da democracia corintiana, esse time que o Sócrates ajudou a idealizar. Realmente, depois ele sai do Corinthians, ele vai jogar na Fiorentina, não deu muito certo lá, porque ele nunca cuidou muito do aspecto físico, né? O Sócrates era muito genial, jogava com uma inteligência fora do comum, ele procurava os espaços vazios no campo e realmente mostrava a sua genialidade ali. E aqui no Corinthians ele conseguiu fazer isso, porque ele tinha jogadores realmente que corriam até para ele, como o Birubiru, como o Paulinho na época, jogadores realmente que davam de tudo para que ele pudesse apresentar a sua genialidade, o seu toque genial, o seu toque de calcanhar, a marca registrada do Magrão. Era o grande pensador, não era um pensador grego, mas era um pensador corintiano. E realmente ele transformou muito, mas muito a nossa história. Realmente ele foi muito importante em tudo aquilo que fizemos em termos sociais, em termos individuais, em termos coletivos dentro do clube naquele período. Depois ele tentou, quando volta da Itália, mais ou menos, não imaginava aquilo, ele não imaginava que aconteceria aquilo, ele não conseguia se integrar naquela cidade que foi um dos berços da democracia, né? Firenze realmente é um dos berços do lado intelectual do mundo, né? A Firenze, ele conseguiu botar isso dentro do campo. Realmente foi, enquanto jogou com a nossa camisa, enquanto nos representou, foi realmente um jogador digno, um jogador de uma capacidade intelectual dentro do campo, jamais visto, como eu mesmo disse para vocês, que eu vivi, e muitos que estão assistindo esse episódio aqui também vão se lembrar das genialidades do Magrão. Tá bom? Então eu queria falar isso para vocês, queria dizer que realmente foi um cara importante. Ele fez a sua primeira partida aqui em agosto de 78 contra o Santos no empate de 1-1 no Morumbi, com mais de 125 mil pessoas. Seu primeiro gol foi na partida seguinte contra a Ferroviária no sábado à tarde no Pacaembu, 2-0. Seu primeiro gol com a camisa alvinegra. O seu último gol foi exatamente no seu último jogo, no dia 10 de junho de 1984, contra o Santos lá da Jamaica, um time jamaicano, e que o Ruders perde por 2-1 e ele faz o gol corintiano. Então, só que realmente ele deixou muita saudade, ele deixou um marco muito importante, ele deixou uma página especial, escrita em letras de ouro, sobre o que é o Corinthians, sobre o seu lado democrático. Nada melhor do que um jogador democrático dentro de um clube democrático. O Corinthians nasceu da democracia, ele nasceu de uma eleição, de um nome que não tinha, um nome que foi votado, dos jogadores que foram escolhidos através dos times de várzea que existiam no momento, que foi muito combatido, muito rejeitado, mas mesmo assim prevaleceu e hoje se tornou esse grande time de futebol mundial, Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, Magrão, muito obrigado por ter participado e por ter escrito essa história tão bonita dentro do nosso coração, dentro da nossa história, dentro das nossas páginas, tá bom? Se você não tem inscrito no canal Legado do Fiel, vá lá embaixo, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E o importante, hein? Deixe o seu like. Um abraço a todos e vai Corinthians! Vamos, meu timão, não para de lutar. Aqui tem um bando de